Fala pessoal, hoje vamos falar sobre a Guarda Negra da Redentora. Foi um grupo de ex-escravizados que defendiam a princesa Isabel. Utilizando-se da capoeira como arma, eles lutavam pela permanência da monarquia no Brasil. Vem comigo para a gente conhecer melhor sobre esse assunto. A Guarda Negra, ou Guarda Negra da Redentora, foi um grupamento de ex-escravizados que defendiam a princesa Isabel em defesa da monarquia. Para entendermos sobre o que foi a Guarda Negra e qual era o seu propósito, precisamos voltar para meados dos anos de 1850 a 1888, onde a escravidão começava a caminhar para o seu fim. Com interesses políticos envolvidos, a monarquia, que naquele período era representada pela figura do rei Dom Pedro II, começa a criar leis como a Lei do Ventre Livre, em 1871, a Lei dos Sexagenários, em 1885, que já iam trazendo a imagem que a escravidão teria o seu fim, e encerraria de fato no ano de 1888, com então a assinatura da regente Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, a Lei Áurea, que proibia o processo de escravidão no Brasil. Nesse período, haviam 3 partidos políticos no Brasil: Partido Conservador, que defendia uma monarquia centralizada; Partido Liberal, defendia uma monarquia não centralizada; e o Partido Republicano, que era formado pelos senhores fazendeiros e defendia o fim da monarquia e a implantação de uma república no Brasil. O apoio dos negros ex-escravizados era por maioria do Partido Conservador, ou seja, eles defendiam a monarquia por consequência do processo abolicionista. Existia também uma pequena parcela que defendia o Partido Liberal, mas sua grande maioria era no Partido Conservador. E é nesse período, com a pressão do Partido Republicano por serem contra a ideia da abolição e não serem indenizados após a libertação dos seus escravizados, é que surge a Guarda Negra. Criada por José do Patrocínio, um negro da elite, jornalista, ele fundou o jornal A Cidade do Rio. Apoiador da monarquia, tinha como objetivo de defender a princesa Isabel de possíveis ataques de seus opositores. Infelizmente, temos poucos registros documentados sobre a Guarda Negra. Ela é retratada em algumas vezes nos jornais da época e quando republicanos eram alvos de suas ações em comícios políticos, ou seja, eles causavam um certo incômodo ali nos planos republicanos. O chefe da Guarda Negra era Clarindo de Almeida e ele disse o seguinte, segundo o jornal relatado: "O nosso fim não é levantar o homem de cor contra o branco, mas restituir ao homem de cor o direito que lhe foi roubado de intervir nos negócios públicos", afirmou Clarindo de Almeida, chefe-geral da Guarda Negra, em nota divulgada no Jornal do Rio em 3 de janeiro de 1889. E, segundo publicado no periódico Cidade do Rio, após a criação do grupo, as diretrizes e estatutos da instituição eram: primeiro, criar uma associação com o fim de opor a resistência material a qualquer movimento revolucionário que hostilize a instituição que acabou de libertar o país. Segundo, só poderão fazer parte, como seus sócios ativos, os libertos que comprometerem a obedecer os mandatos de uma diretoria eleita, por maioria absoluta, em votação que se efetuará em um momento oportuno. Terceiro, poderão ser sócios efetivos unicamente os que considerem o ato memorial do dia 13 de maio, acontecimento digno de admiração geral e não motivo para declarar uma guerra humanitária à princesa que o realizou. Quarto, realizar a Confederação Abolicionista, o seu apoio para que esta sociedade se ramifique por todo o Império. Quinto, pedir à imprensa que participe desse sentimento e seu valioso concurso. Sexto e último, aconselhar-se por todos os meios possíveis aos libertos do interior que só trabalhem nas fazendas daqueles que não jurarem guerrear contra o terceiro reinado. A imagem da Guarda Negra passa a ficar negativa devido aos ataques em comícios políticos e perseguições contra os republicanos, e fica claro o apoio que eles tinham do governo a seu favor, pois quando os ataques aconteciam não tinha a presença da polícia e os integrantes da Guarda Negra não eram punidos por tais ações.
Com a proclamação da República, a Guarda Negra chega ao seu fim, em 15 de novembro de 1889. A capoeira passa a ser criminalizada pela criação do Código Penal de 1890, no artigo 402. Os integrantes da Guarda foram detidos, encaminhados para a prisão de Santa Cruz, para depois serem enviados a um presídio em Fernando de Noronha. O destino final deles é incerto. Existe uma teoria que muitos entraram para a Marinha, que apoiava a monarquia, mas não existe nada documentado sobre isso.